Continuando aqui no livro de Malaquias, nós temos já alguns domingos estudado essa porção das Escrituras Sagradas. Deus falando conosco, mesmo que de maneira específica falando aquele povo que vivia ali há 430 anos, não atrás, mas cerca de 2430 anos atrás, mas falando conosco hoje também, de maneira muito forte. Você crê nisso que o Senhor nos fala através das Escrituras Sagradas? O Senhor crê que o Senhor, através desse texto de Malaquias, está falando para nós hoje? Você crê assim? Porque afinal de contas, eu acho que seria de pouco interesse da maioria de nós saber uma história, a história de um povo, a história da infidelidade de um povo. Basta os nossos problemas, bastam as nossas infidelidades, eu vou ficar sabendo da história de um povo, mas não. O que nós percebemos quando olhamos essa revelação de Deus em toda a história, nós vemos Deus revelando para nós nos tempos de hoje, tempos de esfriamento espiritual, tempos de frieza espiritual, tão característica dos tempos pós-modernos. Então esse é o tema maior que abrange todos esses momentos em que nós estamos estudando o livro de Malaquias, frieza espiritual dos tempos pós-modernos. Lá existia essa frieza espiritual, lá existiam esses elementos de fracasso, 430 anos antes de Cristo. Existia momentos de fracasso espiritual nos tempos de Isaías, 740 anos antes de Cristo. Existia tempos de esfriamento espiritual nos tempos de Moisés, 1350, 1400, 1370 anos antes de Cristo. Parece que isso faz parte da história humana, não só faz parte da história do povo de Israel, mas faz parte da história humana, que vivemos hoje, nos tempos pós-modernos, 2026, século 21, depois de Cristo, 21 séculos depois, vivemos esse tempo de grande esfriamento espiritual. Desta feita, o texto de Malaquias trata de um assunto bastante delicado nos tempos modernos, e na realidade sempre foram, não é? Porque mexe com o que o ser humano tem de mais precioso na sua vida, o seu bolso. Parece que não tem coisa que mexe mais no ser humano, mexe nas suas sensibilidades, nas suas susceptibilidades, do que o bolso. Mexeu no bolso, ele já arma todo um corpo de autodefesa. Então é bem complicado. Mas vamos ler o texto que está capítulo 3 de Malaquias, do versículo 6 ao versículo 12. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Vamos passar por cima não podemos passar por cima desse texto sem fazer as avaliações e reavaliações necessárias para o nosso tempo, para a nossa igreja, para a nossa família, para nós como indivíduos. Capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12, ok? Abriram aí? O texto diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos, e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Só um alerta aqui, essa pergunta quem faz é Deus, tá bom? Ele diz: mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Essa é a pergunta que o povo faz.
Mas Deus faz a outra pergunta, entabulando toda uma ideia, todo um conteúdo. Será que alguém pode roubar a Deus? Pode, mas vocês estão me roubando, e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Essa porção das Escrituras, os editores das várias versões, nova versão internacional, nova versão transformadora, Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, que são duas edições católicas, eles colocam títulos nos são inspirados, os títulos têm a ver com a percepção dos auditores acerca do que fala o texto. Eles dizem assim, olha, a Nova Almeida Atualizada coloca o seguinte título: roubo contra Deus. A Almeida Revista Atualizada, o roubo no tocante aos dízimos e ofertas. A Nova Versão Internacional diz roubando a Deus. A King James Version, a edição em português, parem de roubar o que é de Deus. A Nova Tradução na linguagem de hoje intitula os dízimos. A Bíblia de Jerusalém intitula os dízimos para o templo. Todos os editores mostram que esse é o assunto. O assunto é o quê? É algo que parte do povo na direção de Deus e que tem a ver com roubo. É pesada essa palavra. Essa palavra é muito, muito pesada. Aliás, essa palavra, lá no original, tem a ideia de tomar à força. Todas as vezes que no original hebraico aparece essa palavra, kabá, ela significa tomar à força. E é a mesma palavra utilizada aqui no versículo 8, roubar a Deus. Então todos os editores mostram que essa é a tônica do texto. O que nós não podemos perder de vista é que essa porção ela é inspirada, ela não perdeu a sua validade. Aliás, nenhum texto das Escrituras perdeu a validade. Aliás, o próprio Jesus diz, quando ainda não existia o Novo Testamento escrito, de que as Escrituras testemunhavam dele. Tudo que se fala no Novo Testamento sobre as Escrituras, inclusive 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que a gente vai ver daqui a pouco, diz que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus, ou seja, ela não é trabalho humano, ela é trabalho mecânico humano, porque o ser humano escreveu, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Então, o que nós não podemos é fazer com que o entendimento humano seja o propulsor dessa revelação, mas que o próprio Espírito Santo seja o propulsor dessa revelação. Percebe? Tudo isso por quê? Porque é muito fácil o ser humano racionalizar tudo isso. É muito fácil o ser humano colocar a sua compreensão, a sua racionalização, a sua maneira de ver o texto. Isso não é correto. Então nós não podemos perder de vista que a Bíblia toda é a revelação de Deus. Quando nós olhamos as bênçãos no Antigo Testamento,
Nós queremos receber essas bênçãos. Amém? Amém, claro. Mas quando o Antigo Testamento fala da maldição, das infidelidades, nós precisamos receber isso como elemento de avaliação também. Ou seja, não podemos receber parte das Escrituras e não receber outras partes das Escrituras. Não podemos colocar a nossa razão nisso, a nossa compreensão nisso, o nosso arrazoado nisso. Nos dias de hoje, a gente faz uma série de comentários acerca desse assunto, até para tentar fazer com que esse assunto seja bem compreendido. Então, olha algumas colocações aqui, para a gente raciocinar, antes de entrar no texto, tá bom? Olha só, com qual perspectiva, prestem atenção, gente, com qual perspectiva devemos olhar a questão dos dízimos, ou contribuições, como você quer muitas vezes dizer, porque tem algumas pessoas que evitam falar dízimo, e preferem falar contribuição, como que estivesse dourando uma pílula. Dízimo é dízimo. Dízimo é contribuição, contribuição é dízimo. A Bíblia fala de dízimo, nós vamos falar de dízimo, tá bom? Então, com qual perspectiva devemos olhar a questão dos dízimos, ou contribuições necessárias, ou voluntárias ou não voluntárias, no caso das ofertas, nos tempos de hoje? Com qual perspectiva devemos olhar? Se da perspectiva da graça, olha só agora, se da perspectiva da graça, em que se tem a seguinte frase, que costumamos até ouvir, não estou fazendo nenhuma avaliação disso, tá? Mas é só levantando algumas coisas que a gente costuma considerar. Você não é mais amado ou menos amado por dizimar. Nós falamos isso às vezes. Ou não mais abençoado ou menos abençoado para dizimar. Dizemos também assim, se a sua motivação por dizimar for para ser mais abençoado, não dizime, não é mesmo? Nós ouvimos essas expressões. Não estou fazendo nenhuma avaliação disso, não estou dizendo que é nem certo nem errado, estou dizendo que são coisas que nós ouvimos, ok? Ou seja, o que pode estar subentendido aí? Tanto faz se dizimar ou não, percebe? De novo, olha, isso é importante, quando falamos, você não é mais amado ou menos amado por dizimar, então se você não dizima, você é amado da mesma forma, ou se não podemos dizer assim, você não é mais abençoado ou menos abençoado porque dizima. Então o que a gente está dizendo? Ok, então se eu não sou menos abençoado e menos amado, se eu não dizimar, então eu não vou dizimar. Qual é a responsabilidade que eu tenho em dizimar? Você percebe como acontece o enfraquecimento do ato de dizimar, quando muitas vezes nós fazemos colocações assim. Olhamos para o Novo Testamento, olha só, para a gente, eu estou fazendo algumas colocações aqui, para a gente refletir, porque é o que temos ouvido, tá bom? É o que tem sido ensinado, sem nenhum efeito de avaliação negativa em relação a isso. Olhamos para o Novo Testamento e entendemos que a generosidade voluntária e alegre, como está lá em 2 Coríntios capítulo 9, capítulo 8 também fala isso, conforme cada um propõe em seu coração, é o elemento que decide como você vai contribuir ou não. O elemento que decide se você vai contribuir ou não, se você vai dizimar ou não, está condicionado à alegria do seu coração. Ou decide se você vai obedecer ou não. Ou seja, o parâmetro já não é mais a Escritura no Antigo Testamento. O parâmetro para saber se você vai dizimar ou não, é o de você estar fazendo isso com alegria ou não. Opa! Calma, precisamos avaliar isso, precisamos avaliar se isso está correto ou não. Se não é por medo, pelas punições divinas, é pelo quê?
Se não deve ser por interesse nas bênçãos de Deus, deve ser pelo quê? Gente, esse assunto é sério até quando olhamos para o texto. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque roubam a Deus. Opa, pera um pouco, o que significa isso? O nosso relacionamento com o Criador, voltando aqui a trabalhar essa reflexão, tá bom? O nosso relacionamento com o Criador já está garantido pela cruz, e não está condicionado à nossa disciplina de dizimar ou não. É verdade no sentido de que o nosso relacionamento com o Criador já está garantido na cruz, mas isso não invalida a nossa fidelidade necessária diante de Deus. Nós não estamos falando de se somos salvos ou não, se estamos reconciliados com Deus ou não. O povo no Antigo Testamento era o povo de Deus. O povo no Antigo Testamento é o que hoje é chamado sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eles já eram de Deus, eles já tinham em Abraão a sua relação com Deus estabelecida, mas isso não invalidava a sua infidelidade. Eles podiam estar com a sua relação estabelecida, mas sendo chamados de ladrões. Percebem isso? Então, o nosso relacionamento com o Criador não está em questão, ele já está garantido. A salvação não está relacionada a dizimar ou não, mas a obediência tem bônus, e a desobediência tem ônus. Os irmãos sabem qual é a diferença de bônus e ônus? Isso implica em sermos mais abençoados e menos abençoados. É pela consciência de que Deus nos ama e mostrou isso na cruz, e no fato de que Deus é fiel, mesmo com a nossa infidelidade. Olha só, porque falamos em consciência. Será que é pela consciência de que Deus nos ama e mostrou isso na cruz, e no fato de que Deus é fiel mesmo com a nossa infidelidade? Duas questões aqui. Uma, nós confiamos em nossa consciência, porque alguns podem dizer: a minha consciência está tranquila, mas a nossa consciência é digna de confiança? Cuidado. Eu não entendo que a nossa consciência é digna de confiança. Essa é uma questão. A outra, a nossa infidelidade não encontra resposta de Deus, já que Ele é fiel mesmo em nossa infidelidade. Opa, peraí, isso também não faz sentido. Será que a nossa infidelidade não encontra resposta de Deus pela infidelidade? Então não estamos entendendo que nós temos um Deus justo, quando nós sabemos que o nosso Deus é justo. Mais uma vez, devemos considerar aquilo que a gente já disse em cima: a obediência tem bônus, e a desobediência tem ônus. Como relacionar então essa perspectiva considerada com as determinações de Deus apontadas pelas Escrituras Sagradas, pelos estatutos, pelas ordenanças, pelos mandamentos exigidos pela revelação de Deus, como vemos aqui? Esse assunto é sério, gente. Esse assunto é muito sério. Lá no Antigo Testamento, Deus cobrava do povo a sua fidelidade. Os fracassos espirituais são crônicos, e a gente percebe isso logo no começo, quando o texto começa a falar ali sobre os fracassos crônicos espirituais, ali do versículo 6 e do versículo 7, que ele não entrou ainda na questão de dízimo, ele só está falando da questão de infidelidade, porque eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, Deus é fiel,
Mesmo sendo infiel, mesmo a gente sendo infiel, a sua fidelidade, Deus continua sendo fiel. Aliás, as Escrituras Sagradas todas falam nisso, inclusive no Novo Testamento. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque se fosse contar que se a fidelidade do povo muda, aí a fidelidade de Deus muda, o povo estaria consumido. Por quê? Se a fidelidade do povo mudou, as bênçãos de Deus prometidas sobre o seu povo também mudaria. Você percebe? Por isso, que o texto diz: vocês seriam destruídos se eu mudasse, mas eu não mudo, a minha fidelidade não muda. Mesmo vocês sendo infiéis, eu sou fiel, mas isso não tira a disciplina que Deus aplica sobre o seu povo. Ele vai cobrar de alguma maneira, assim como a obediência tem bônus e a desobediência tem ônus. Estou indo devagar, para que a gente esteja mastigando isso juntos. Nós só não somos destruídos pela misericórdia do Senhor. Os filhos de Jacó não são consumidos pelas misericórdias de Deus. É interessante como ele fala aqui, os filhos de Jacó, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Sabe por que ele usa essa expressão, filhos de Jacó? Porque Jacó, o significado da palavra Jacó, Al-Kabá, que tem a ver com roubo, tem a ver com enganador, tinha a tradução de enganador. Então, o significado do nome de Jacó era enganador. Olha que interessante. Quando ele chama aqui, por isso vocês, filhos de Jacó, filhos de enganadores, ou filhos de enganador, chamando-os de enganador também, chamando de roubador também, chamando de tomadores à força também, assim como Jacó tomou à força aquela bênção que era de Esaú. Ok, Deus estava nisso, tudo bem, mas isso não tira o significado daquilo que foi feito ali. Quando o texto diz, por isso vocês, ó filhos de Jacó, ou filhos de Jacó, as versões elas mudam um pouquinho as entonações, eles querem dizer isso, vocês são enganadores, tal como Jacó foi, mas mesmo assim eu abençoei vocês, mesmo assim eu abençoei Jacó, mesmo assim eu mudei o nome de Jacó para Israel, mesmo assim eu os trouxe do Egito, mesmo assim eu puni vocês, mandando vocês para 70 anos de cativeiro na Babilônia. Percebe como o povo de Deus recebe essas punições de Deus, como o povo foi punido? Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Então precisamos levar isso em conta também hoje. Estamos debaixo da misericórdia porque somos tão enganadores quanto Jacó, somos tão roubadores como Jacó. Então parece que isso é crônico, por isso que eu mencionei aqui nessa sessão aqui do versículo 6 e versículo 7, que os fracassos de Israel são crônicos, que perpassam o tempo, que chegam até os nossos tempos. Isso é crônico. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos, e não os guardaram. Se isso acontecia lá, não acontece cá. A nossa natureza humana, ela é frágil demais da conta. É só olhar Gálatas 5,19. É só olhar Gálatas 5,18. Qual é a natureza humana? O que está dentro disso aqui?
o que está dentro disso aqui, ó, o que está dentro de nós. O Senhor contrasta aqui a fidelidade dele e a infidelidade do povo. É como diz lá em Lamentações, no capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que é a mesma coisa que ele vem dizendo aqui nesse texto. E não tem fim as suas misericórdias, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E o Salmo 89, ali do versículo 30, 34, ele vem dizendo ali: se os filhos deixarem a minha lei, visitarei sua transgressão com a vara, mas não retirarei totalmente dele a minha iniquidade, nem faltarei a minha fidelidade. Você percebe a diferença entre estar unido com Deus e estarmos sendo abençoados ou não? Estarmos sendo punidos ou não punidos? Ou seja, a nossa infidelidade tem preço, a nossa fidelidade tem bônus, mas tem ônus. Quem é que não quer ser abençoado aqui? Olha, estamos olhando o texto, tá bom? O texto está claro. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Mas eles sempre se desviaram. Lá, eles sempre se desviaram, desde a época dos antepassados. Mas a restauração estava sempre disponível. Por que estava sempre disponível? Porque Deus não muda. Porque se deixasse de estar disponível, o povo estaria sendo consumido. Então o que precisamos hoje? Temor. Temor. Através dessa resposta dos versículos 8 a 10, temos aí algumas considerações a fazer sobre isto, tendo tudo isso como contexto, tá bom? O povo estava roubando a Deus, a declaração é clara, pela infidelidade na entrega dos dízimos e nas ofertas. Novamente aqui, não vamos falar em contribuição, mas serve a palavra contribuição, pode mudar a palavra, não tem problema não. A palavra dízimo, no hebraico, quem conhece o hebraico aqui, e nós temos aí um irmão que conhece bem isso, maser, isso tem a ver com décima parte, eles estavam roubando a Deus. A palavra para roubar significa tomar à força. Eles estavam roubando a Deus. A avaliação é: será que nós estamos incorrendo no mesmo erro? Será que estamos incorrendo na mesma infidelidade? O dízimo, 10%, maser, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. É um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, em todas as escrituras sagradas. Infelizmente, as pessoas se relacionam mal com esse princípio. Uns por ganância, exigindo para os seus próprios benefícios, por ganância, extorquindo, como vemos muito isso. Infelizmente, grande culpa de nós, muitas vezes, entendermos mal essa questão dos dízimos, é por conta de alguns que dão um mau testemunho, não é? Ou por desculpas, outras se fundamentam, outros só negam, outros retêm e se apropriam do que é santo. Sonegar significa não entregar aquilo que é devido. Reflexão: até que ponto eu posso ou não estar entrando aqui como um sonegador, como um roubador, como um tomador à força? O dízimo, ele é ensinado em toda a Bíblia, é ensinado antes da lei, Gênesis 14,
é ensinado na lei, Levíticos, é ensinado nos livros históricos, é ensinado nos livros poéticos, capítulo 3 de Provérbios, é ensinado nos livros proféticos, num deles Malaquias, é ensinado no Novo Testamento, é ensinado por Jesus, capítulo 23, versículo 23 de Mateus, é ensinado em Hebreus capítulo 9, capítulo 7, versículo 8, versículo 15, versículo 8, é ensinado por Paulo. O dízimo é ensinado em toda a Escritura. O dízimo é santo ao Senhor, ou seja, santo significa separado, consagrado. É o dízimo que é consagrado. Veja, a palavra a palavra maser, é dízimo. Não é 5%, não é 1%, não é 9%. Estou falando da perspectiva do Novo Testamento, do Antigo Testamento, tá bom? Do Antigo Testamento. O dízimo, ele é santo ao Senhor, ele é consagrado, é entrega, é dedicação. Lá em Levítico 27, versículo 32, diz: o dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Isso significa é santo. Gente, olha só como é sério isso. Olha só, quando você entrega o seu dízimo, olha só o que ele significa. Senhor, eu consagro, eu não estou pagando nada, eu estou consagrando ao Senhor, é santo, é ato de culto, é ato de adoração. O dízimo é para sustento da casa de Deus, ali em Números capítulo 18, versículo 21, eu estou pegando poucos textos, porque o Antigo Testamento, ele está recheado de textos que falam, e de assuntos que falam sobre os dízimos, muito. Ele diz assim: eis que aos filhos da lei, aos filhos de Levi, eu tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, eis que aos filhos de Levi, ou seja, aos levitas, aos filhos de Levi, eu tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, isso significa que o dízimo é para sustento da casa de Deus. O dízimo não é uma questão financeira, o dízimo é uma questão espiritual. Alguns fazem a seguinte colocação: o bolso revela o coração. O bolso revela o coração. O texto em 2 Crônica mostra isso, ali em 2 Crônicas, no capítulo 31, o texto diz assim, olha só: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância e em primícias as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, os dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Então Ezequias, mais para frente um pouco, então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos, as coisas consagradas, que estavam encarregadas disto, era Conanias o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Então, o que se mostra aí, é que toda ação de arrependimento,
ação de reavivamento, a primeira consequência era nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas caracterizava o quanto as pessoas estavam arrependidas, o quanto estavam reavivadas, o quanto estavam em sintonia com as Escrituras, o quanto estavam em sintonia com os mandamentos, o quanto estavam em sintonia com as determinações de Deus, e representavam essa fidelidade através da entrega dos seus dízimos. Então a entrega de dízimos e ofertas representa aquecimento na fé. Então aí dá para a gente avaliar o quanto está a nossa fé e o quanto está a nossa consciência diante do Todo-Poderoso. A palavra de Deus, pela maneira como Deus se coloca aqui, relata a infidelidade como pecado. A infidelidade como pecado. O pecado em relação aos dízimos, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: o pecado é reter o dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Nós vimos isso no texto. E Deus estava cobrando isso do povo. Portanto, pecado. Deus cobra-nos porque pecamos. Evidentemente. Então o pecado é reter o dízimo. O pecado não só é reter o dízimo, mas como subtrair o dízimo. Quando no versículo 10 diz, trazei, não é os dízimos que ele fala, veja aí, ele diz, trazei o quê? Olha aí, trazei os dízimos, é isso que ele fala só? Trazei o quê? Qual é a palavrinha aí? Todos os dízimos, integralidade. Então é pecado subtrair o dízimo, versículo 10, é pecado administrar o dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muitas vezes costuma-se dividir o dízimo com várias causas. Não, eu é que trabalho o meu dízimo, eu vou dar 1% para a casa de repouso, eu vou dar 2% em termos de cesta básica, eu vou dar uma parte para uma família que está precisando aqui, que está precisando. Não, o texto não diz isso, o texto diz, trazei os dízimos à casa do tesouro. Então é pecado quando retemos, é pecado quando subtraímos, é pecado quando administramos o dízimo, porque nós fazemos isso segundo critérios individuais, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, quando trabalha esse contexto aqui, tá bom? É pecado subestimar o dízimo, ou seja, eles não entendiam por que eles estavam roubando, eles estavam subestimando o que eles estavam fazendo, eles estavam subestimando o pecado, não é? Eles estavam subestimando o dízimo, dizendo, não entendo por que roubamos, no versículo 8. Então são algumas colocações para a gente pensar, para a gente repensar. A insegurança é muito grande. Quem é que não quer ser abençoado? Nós vamos fazer algumas colocações quanto assim, não entregarmos o dízimo com o objetivo de sermos abençoados. Sim, nós temos muito mais motivos para entregar o dízimo do que não entregarmos o nosso dízimo, mais do que o Antigo Testamento. Nós temos muito mais motivos. O motivo lá no Antigo Testamento era regra, era lei, era mandamento, era regra que Deus tinha colocado. Agora, nós não temos nenhum motivo para não entregar o dízimo, muito pelo contrário, nós temos um motivo maior pelo qual nós entregamos porque Jesus entregou a sua vida por nós, ele se entregou totalmente, ele sendo rico, ele se fez pobre, para que nós pudéssemos estar recebendo das suas riquezas, ele se fez pobre
Ele rico se fez pobre para que nós nos tornássemos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Você percebe? No Novo Testamento nós temos muito mais razões para entregarmos, até mais do que o dízimo. Não que estejamos exigindo isso. Aliás, a igreja não exige nada, porque isso é do coração, tá bom? É fora o íntimo de você com Deus. Mas, se a palavra nos estimular, como ela tem o objetivo de nos estimular, se a palavra nos chamar a atenção, como ela tem um motivo para nos chamar a atenção, nós precisamos ser inteligentes o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Mas tem algumas colocações ainda sobre essa questão de bênçãos e maldições, importantes para a gente refletir, sabe, gente? Temos falado aí bastante sobre bênçãos de Deus e maldições, como no Antigo Testamento diz aqui em Malaquias, mas se nós olharmos um texto de Deuteronômio, abra lá em Deuteronômio, no capítulo 28, é palavra de Deus, gente, é aquilo que nós falamos, é a revelação de Deus. Eu não posso tirar isso da Bíblia, eu não posso dizer que isso na Bíblia, pelo ser do Antigo Testamento, já não vale mais, não posso. Você concorda com isso? Você estaria confortável em arrancar uma página, essas páginas aqui, por exemplo? Você estaria confortável em tirar o capítulo 28 da Bíblia, do texto de Deuteronômio? Que tem, olha só, 68 versículos. Você simplesmente desconsidera esse texto. Outros também, mas vamos supor que só existisse esse. Olha só, nesse capítulo 28 de Deuteronômio, ele fala de bênçãos decorrentes da obediência, e ele usa 14 versículos para falar das bênçãos sobre a obediência. 14, dos 68, diminui aí, 68 menos 14, quanto dá? 54. 54 versículos ele fala de maldição. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o coração é duro, ele sabe que o coração do homem é frágil, ele sabe que o coração do homem é pecador, e ele precisa colocar o homem no canto da parede. É interessante, alguns só, tá bom? Capítulo 28, ó, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas, bendito será o cesto dos cereais, bendita será a sua amassadeira, bendito. A partir do versículo 15, o discurso muda. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, Ele e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, maldito no campo, maldito no cesto dos cereais, maldita a amassadeira, maldito será o fruto do ventre, o fruto da sua terra, malditos serão as crias, maldito. Você percebe isso? Gente, Bíblia, palavra de Deus, eu não posso arrancar isso da minha Bíblia, eu não posso. Da mesma maneira como você obedece o mandamento de não matar, não roubar, está lá na lei também, e você não transgride essa lei. Por que vai transgredir essa? Então é levar a sério isso, ou seja, a Bíblia é um todo,
A Bíblia é harmônica, Jesus não fala diferente disso. Aliás, o que Jesus fala ali em Mateus 23, abra ali em Mateus 23, por favor, você vai ver o seguinte, que Deus, exortando ali os fariseus a fazerem o que era certo. O que era? Capítulo 23 de Mateus, quando ele diz ali, dentre os ais, os vários ais, o versículo 23 do capítulo 23, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, vocês dão o dízimo das coisas minúsculas. Eles eram fiéis. Vocês dão o dízimo das coisas minúsculas, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, eles davam o dízimo, mas eles não levavam em conta o quê? A justiça, a misericórdia e a fé, ou seja, a profundidade da espiritualidade. Não é espiritualidade vista pelos homens, mas aí ele diz, olha, mas vocês deviam fazer estas coisas, ou seja, que estas coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, sem omitir o quê? Aquelas o quê? O dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Então, o que Jesus ensina não é diferente do que o Antigo Testamento ensina. O que nós não fazemos no Novo Testamento é matar animais, para fazer com que o sangue do animal cubra os nossos pecados. Por quê? Porque Jesus já fez isso na cruz. É lógico que a gente não vai fazer isso. Mas a fidelidade de Deus, ela é provada, tanto é que nesse texto de Malaquias aqui, no versículo 10, na segunda parte, ele fala, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Existem aí algumas desculpas, também eu trago subsídios aí, do pastor Hernandes Dias Lopes, que é bem interessante, porque ele trata dessas questões. Existem algumas desculpas teológicas que surgem em relação ao dízimo. Não, a desculpa é a seguinte, o dízimo é da lei, e aí ele menciona, o dízimo é da lei, é antes da lei e depois da lei. É verdade, o dízimo é da lei, mas é antes da lei, Gênesis 14, quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. São estipulações, regras de Deus, princípios de Deus, a gente precisa entender isso, princípios. O decálogo também é lei, que ele diz, o decálogo também é lei, os 10 mandamentos também é lei. E nós não desobedecemos. Desculpa financeira, o que eu ganho não sobra, isso é bastante comum, eu ganho tão pouco, as coisas estão tão ruins, o que eu ganho não sobra, e aí o pastor Hernandes diz, dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Veja, é Deus falando, gente, é o mesmo Deus que dá saúde, é o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que abençoa com os frutos, é o mesmo Deus que abençoa a lavoura, é o mesmo Deus que abençoa o emprego, é o mesmo Deus que dá inteligência, é o mesmo Deus que abre portas. Satanás não é capaz de fazer alguma coisa que Deus pode fazer, e o texto já diz que dízimo é primícia, capítulo 3, versículo 9 de Provérbios, tão conhecido esse texto, honra o Senhor com as primícias da tua renda, por isso é que nós orientamos assim, gente, na tua lista, no teu orçamento, ao invés de colocar o dízimo no fim, coloca no começo, é primícia, dízimo
as primícias da tua renda. Em Ageu, olha, a Bíblia ela é recheada, o Antigo Testamento é recheado. Em Ageu, no capítulo 1, ali do versículo 1 ao versículo 6, quando ele está chamando a atenção do povo em relação a cuidar do templo, a cuidar das coisas de Deus, a cuidar do sistema de culto, ele está dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Chama atenção aí em relação a essa desculpa financeira, que o que eu ganho não sobra, não levando muitas vezes em consideração que dízimo não é sobra, é primícia. Ou senão a desculpa da discordância pessoal. Eu não concordo com o dízimo, alguns dizem. Nós temos todo o direito de não concordar, só que não temos o direito de escolher as consequências das nossas decisões. Verdade. Nós temos o direito de discordar, tudo bem, é direito que cada um de nós tem, mas nós não temos o direito de discordar das consequências das nossas ações, das nossas atitudes. Aquela colocação de que o próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, vai lá, pesca um peixe, dentro da boca do peixe você vai pegar uma moeda, entregue essa moeda, porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus está ensinando exatamente aquilo que o Antigo Testamento está ensinando. Ou se não, a desculpa política. São várias desculpas que se dão, né? É bastante interessante esse estudo, essas colocações que o pastor Hernandes Dias Lopes faz. A igreja não administra bem o dízimo, alguns dizem, por isso não entregam. Aí ele diz assim: Deus nos ordenou que entregássemos as nossas contribuições na casa do tesouro, e não nos nomeou fiscal do dízimo. Verdade. Não nos cabe isso, Deus é o dono da igreja, Deus é o dono do reino, Ele cuida das coisas, Ele é justo para olhar e para cobrar e para determinar punições. E mesmo porque, falando em igreja batista, na igreja batista nós temos ferramentas que podem ser utilizadas para invalidar essa desculpa. Apresentamos de maneira tudo muito claro, abrimos as portas e os nossos controles para quem quiser, membro da igreja, evidentemente, ver e consultar, está aberto. Quantas vezes a gente já falou isso? Liga para o nosso tesoureiro e marca com ele, pergunta o que você quiser, pede para ele mostrar o que você quiser. Enfim, essas desculpas políticas não cabem. O que nós não podemos é desconsiderar as promessas de Deus. Eu quero essas promessas de Deus, não que eu vá ser fiel por causa dessas promessas, porque tem um outro motivo, uma outra motivação que nos faz entregar muito mais do que o dízimo, que acabamos de falar, é o que Cristo fez na cruz. Ele já garantiu para mim, Ele pode não ter garantido para mim um sustento financeiro que não faz, tá? Deus não faz, Deus não permite que nós passemos necessidades. Ele cuida dos passarinhos que não trabalham nem fiam, Ele cuida das flores maravilhosas, não é? Falando com a Leila ali, como chama as orquídeas lindas. O ser humano ele não consegue fazer com aquela textura, não consegue, ele tenta, com aquela textura, com aquela beleza, com aquelas nuances de cor, e Deus faz isso com os lírios do campo. As bênçãos de Deus, elas estão aí para serem dadas a cada um de nós, muito embora não seja essa a minha motivação,
A minha motivação é que Ele pode não ter garantido aquilo que eu quero na vida humana, mas Ele garantiu a eternidade com Ele. Você não trocaria a tua saúde pela eternidade? Fala sério. Você não trocaria todos os bens que você tem pela tua eternidade com Ele? E Ele nos deu isso graciosamente. Agora, fora isso, diante da fidelidade, Ele nos dá bênçãos. A bênção de não faltar nada. A bênção de nós termos o alimento que precisamos. A bênção de termos com dificuldade, mas na hora 1/10, no último momento nós conseguirmos os recursos para comprar um remédio, para ir num médico, enfim. Os nossos filhos. As nossas riquezas, gente, são os nossos filhos. A felicidade deles não vai depender do que você vai fazer, vai ajudar, evidentemente, mas vai depender do quê? Da ação de Deus, guiando, protegendo, orientando, fazendo com que eles caminhem de maneira certa, de maneira eficiente na vida. Bênção de Deus, Salmo 128. As promessas do Senhor não podem ser desconsideradas. E Ele fala, Ele é tão misericordioso para mim e para você, que mesmo não precisando olhar para a cruz, Ele fala, ponham-me à prova, nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Se a gente fosse dar oportunidade agora para alguns irmãos darem testemunho das bênçãos de Deus, nós não teríamos nenhuma dificuldade nisso. De pronto, agora eu teria 3 nomes para falar, fulano, beltrano, ciclano, vem aqui, dá o teu testemunho que já me deram. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu quero concluir essa nossa consideração. O nosso compromisso de fidelidade para com Deus passa por entendermos que a graça de Deus nos torna mais responsável em sermos muito mais obedientes do que eram aqueles irmãos da lei. Não é verdade? Se aqueles irmãos judeus, os nossos irmãos da lei, lá do Antigo Testamento, eram fiéis, nós temos muito mais motivos que eles para sermos fiéis, ou fiéis a tanto quanto eram, ou mais até. A nossa consciência é mais apurada para compreender a extensão dessa graça, acima do que a lei exigia, mas também compreender a justiça de Deus diante da nossa consciência. A nossa consciência está mais apurada, sim ou não? Por quê? Porque Jesus habita no nosso coração, o Espírito Santo habita no nosso coração. Ela está muito mais apurada para compreender a extensão dessa graça, a ponto de nós entendermos que o mínimo que a gente precisa fazer, em termos de valores, de referencial, é 10%. Ou nós não confiamos que Deus vai cuidar. Ah não, eu não vou dar porque não vai sobrar. Ah não, eu não vou dar porque vai faltar. Como se não vai faltar porque nós deixamos de dar 10. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Como nós consideraremos aquelas reflexões iniciais lá que fizemos no início? Com qual perspectiva devemos olhar a questão do dízimo ou contribuições nos tempos de hoje? Talvez aquela pergunta que fizemos no começo, talvez esteja mais aclarada agora. Se da perspectiva da graça, em que se tem a seguinte frase: você não é mais amado ou menos amado por dizimar, ou não é mais abençoado ou menos abençoado por dizimar, e agora? O que você diz disso? Será que dá para pegar essa informação aqui e ser uma justificativa para nós não dizimarmos? Ah, eu não sou menos abençoado por causa disso. Olhamos para o Novo Testamento e entendemos que a generosidade voluntária e alegre, conforme cada um propõe em seu coração, é o elemento que decide.
Será que é? Será que a gente confia tanto na nossa consciência assim? O nosso relacionamento com o Criador já está garantido na cruz, e não está condicionado à nossa disciplina de dizimar ou não. Sim, é verdade, a salvação não está relacionada a dizimar ou não, mas a obediência tem bônus, e a desobediência tem ônus. Eu só estou revendo aquilo que a gente fez no começo, para poder trabalhar esse assunto. Como relacionar essa perspectiva considerada acima com as determinações de Deus apontadas pela Escritura Sagrada, pelos estatutos exigidos pela revelação de Deus? Como entendermos a forte chamada de atenção de Deus a Malaquias quanto aos fracassos de Israel em não cumprir itens da aliança, como a não entrega dos dízimos e ofertas aplicadas ao contexto do Novo Testamento? Gente, está aí posta para nós toda uma série de considerações para nossa reflexão. Deus nos dá o seu espírito, mas Ele nos dá inteligência também e bom senso para entendermos as suas leis, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Nós possamos escolher bênçãos e não maldições. É como o texto lá de Deuteronômio 28 diz: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção para que vivam. Simples assim. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos que esse assunto é um assunto que pega para nós, por causa da nossa fragilidade espiritual, por causa da frieza dos nossos tempos, por causa da nossa infidelidade diante do Senhor. Por isso nós queremos te pedir, Paizinho amado, que a tua palavra no Antigo Testamento também marque a nossa vida no Novo, para que nós possamos estar relacionando a graça como um exercício maior da nossa fidelidade, e não como uma desculpa para a nossa infidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis diante do Senhor, a fim de que possamos receber o bônus aqui, as bênçãos aqui, porque as bênçãos da eternidade, pela tua graça e misericórdia, nós já as recebemos. Mas que nós possamos entender que podemos ser muito mais abençoados aqui e agora, sendo obedientes ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esta exortação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.